Em abril de 2004, a adolescente Laura Fletcher havia recentemente celebrado seu 18º aniversário. Ela estava terminando o último ano do ensino médio e deveria se formar entre as 10 melhores alunas de sua classe. Pintora e fotógrafa ávida, Laura teve aulas avançadas de arte em seu tempo livre. Mas sua ambição principal era estudar para ser aprovada na Faculdade de Medicina da Universidade de Louisville, no Kentucky, seu estado natal. A reputação de Laura, por ser responsável e bem comportada, estendia-se para fora do ambiente escolar. Ela frequentava a igreja regularmente e já havia sido escoteira. Quando sua mãe perdeu o emprego devido a problemas de saúde, Laura se ofereceu para ajudar no sustento da família. Em janeiro de 2004, ela conseguiu um emprego de meio período num McDonald's perto de sua casa, em Mount Washington. Ganhando $6,35 por hora, Laura era uma funcionária confiável e sempre disposta a ajudar e fazer horas extras. Por volta das 4h45 da tarde de sexta-feira, 9 de abril, Laura se preparava para voltar para casa depois de terminar o turno da tarde. Antes de sair, seu gerente perguntou se ela poderia ficar mais um pouco para cobrir o turno de outro funcionário que tinha acabado de ligar, informando que estava doente. O restaurante sempre ficava lotado nas noites de sexta-feira, e a falta de funcionários seria um problema. Laura só teria que ficar até que outra pessoa pudesse ser encontrada para trabalhar o turno inteiro. Feliz em ajudar e ansiosa pela chance de ganhar um pouco mais de dinheiro, Laura concordou em continuar trabalhando. Os funcionários do McDonald's que trabalhavam em 2 turnos recebiam uma refeição grátis. Laura então tirou uma pequena pausa para comer antes de retornar ao atendimento. Donna Summers, de 51 anos, era uma das gerentes que também trabalhava naquela noite. Assim como Laura, Donna era relativamente nova na franquia. Ela trabalhava lá há apenas 8 meses. Assim que Laura voltou ao atendimento, o telefone do restaurante tocou. Era 4h56 da tarde. Donna atendeu. Do outro lado da linha, um homem se identificou como o policial Scott. Scott explicou que em outra ligação ele estava com um executivo do McDonald's e também Lisa Siddons, a gerente geral do restaurante. Ele ligava porque uma criança que estava no restaurante nesse dia teve sua bolsa de moedas roubada. Acreditava-se que o culpado fosse um dos funcionários do restaurante. Ele forneceu uma descrição física do suspeito. Mulher, jovem, caucasiana, de porte pequeno, cabelos escuros e usava uniforme. O policial Scott descreveu ainda a gravata que a suspeita usava. Donna pensou imediatamente em Laura Fletcher. Mesmo que seu histórico de trabalho fosse exemplar, ela se encaixava perfeitamente com as descrições repassadas pelo policial. Enquanto deixava o policial esperando na linha, Donna foi até Laura e pediu que ela a acompanhasse ao escritório na parte de trás do restaurante. A sala era pequena, apertada e tinha chão de azulejo. Encostada nas paredes, havia uma escrivaninha e uma bancada, lotadas com vários itens de papelaria e um computador. Embaixo da bancada, haviam caixas empilhadas e ao lado tinha um arquivo. No teto, havia uma câmera de segurança. Donna conduziu Laura até o escritório e trancou a porta. Em seguida, informou a Laura que um policial a acusou de roubar um cliente. Chocada, Laura imediatamente afirmou sua inocência, dizendo à gerente, abre aspas, Donna, nunca fiz nada de errado. Eu não seria capaz de roubar. Fecha aspas. Donna respondeu que um policial descreveu Laura como sendo a responsável pelo crime. O policial Scott ainda esperava na linha enquanto Donna alternava a conversa entre ele e Laura. O policial informou a Donna que Laura tinha 2 opções.
Ela poderia se submeter a uma busca pela bolsa roubada ali mesmo, ou ela poderia esperar até que um policial viesse prendê-la e submetê-la a uma revista na delegacia. Ao saber das opções, Laura começou a chorar e implorou para ser levada à delegacia, para que o assunto fosse esclarecido lá. Donna passou o telefone para Laura, que falou pessoalmente com o policial Scott. Então Laura concordou em ser revistada no local. O policial Scott deu instruções a Donna, que por sua vez as repassou a Laura. Primeiro, Laura foi instruída a esvaziar os bolsos, o que ela fez sem reclamar. A instrução seguinte foi para entregar as chaves e o celular. Laura revelou que não havia nenhuma bolsa roubada em seus bolsos. O policial Scott suspeitou que o item poderia estar escondido debaixo da roupa de Laura e ordenou que ela se despisse. A essa altura, outra gerente chamada Kim Dockery chegou para começar a trabalhar. Kim foi escalada para substituir Donna no turno da noite. Ao descobrir que as duas estavam no escritório, Kim foi até lá perguntar o que estava acontecendo. Seguindo ordens do policial, Donna se recusou a informar. Enquanto ela e Kim observavam, Laura relutantemente removeu seu uniforme, uma peça de cada vez, até ficar somente de calcinha. Ela cobriu o rosto e chorou, enquanto Donna inspecionava e sacudia cada uma das peças de roupa. Nenhum sinal da bolsa roubada foi encontrado. A próxima ordem mandou que Laura tirasse a calcinha. Agora, ela estava completamente nua. Enquanto Donna questionava a veracidade da acusação contra Laura, o policial Scott fez uma declaração surpreendente. Ele disse a Donna que Laura também estava sendo investigada por uso e tráfico de drogas, e que naquele mesmo momento, policiais estavam revistando a casa de sua família na cidade vizinha de Taylorsville. Consequentemente, as roupas e outros pertences de Laura foram considerados evidências nas acusações sobre tráfico de drogas. O policial ordenou que Donna colocasse todas as peças de roupa dentro de uma bolsa e deixasse em seu carro, para que ele pudesse pegá-las em breve. Donna cumpriu a ordem. Kim abraçou Laura, tentando confortá-la, e disse: "Se isso estivesse acontecendo com minha filha, eu ficaria puta." Ela entregou a Laura um avental preto para que pudesse se cobrir. Como o restaurante estava em horário de pico, Kim voltou para o salão. Donna disse ao policial Scott que ela também precisava voltar ao trabalho. Ele então pediu que ela encontrasse um funcionário do sexo masculino para que vigiasse Laura até a chegada da polícia. Antes de voltar para suas funções, Donna convocou Jason Bradley, um cozinheiro de 27 anos, que ficou no escritório com Laura e na linha com o policial Scott. Laura cobria seu corpo com um avental enquanto Jason se virava para falar com o policial. Ao saber que Laura estava vestindo apenas um avental, o policial disse a Jason para removê-lo e descrever a ele como era o corpo da jovem. Jason sentiu raiva disso. Depois de falar com o policial por vários minutos, ele saiu furioso do escritório e disse a Donna que tudo aquilo era uma grande merda. Ele disse a ela que não queria fazer parte daquilo e retornou para o seu trabalho na cozinha. Donna não entendeu por que Jason havia ficado chateado, então ela novamente pegou o telefone. Já havia se passado 40 minutos desde o início da chamada. Donna informou que ninguém mais estava disponível para ficar vigiando Laura. Em resposta, o policial perguntou: "Você é casada?" Donna riu e disse que na verdade estava noiva. Quando questionada se confiava no noivo, Donna disse que sim. O policial Scott perguntou se o noivo dela poderia ir até o restaurante para vigiar Laura. Donna concordou em ligar para ele e perguntar. Walter Nix Jr., de 42 anos, era pai de 2 filhos e trabalhava como dedetizador. Ele frequentava a igreja, treinava times juvenis de beisebol e era considerado um membro honesto da comunidade. Ele e Donna Summers haviam ficado noivos recentemente. Pouco antes das 6 da tarde, Donna usou seu celular para ligar para Walter.
Ela explicou que uma funcionária estava sendo investigada por roubo e tráfico de drogas. Quando questionado se ele poderia ajudar a vigiá-la até a chegada da polícia, ele concordou. Walter chegou ao McDonald's logo depois e foi conduzido por Donna até o escritório, onde ficou sozinho com Laura, que chorava enquanto o policial continuava na linha. Embora quisesse sair dali, Laura não podia, pois sua única saída seria correr nua pelo restaurante lotado. Ela também se sentiu intimidada por Walter, que era 30 centímetros mais alto e pesava 110 quilos. Laura ficou encostada em uma das bancadas. Walter se sentou em uma cadeira giratória próximo a ela e falou com o policial Scott, que se identificou como um detetive. Ele solicitou que Walter removesse o avental de Laura e descrevesse o seu corpo. Ao contrário de Jason, ele foi adiante e também começou a executar outras ordens do policial. Laura foi forçada a ficar em pé em uma cadeira, para que pudesse ser examinada mais de perto. Em seguida, ela recebeu a ordem para fazer polichinelo, para que não restassem dúvidas de que ela pudesse estar escondendo algo em seu corpo. Ela também foi forçada a se movimentar no local até começar a suar. O policial Scott disse que isso ajudaria a determinar que tipo de drogas ela havia tomado. Ele também mandou que ela se curvasse para que Walter pudesse realizar uma busca em suas partes íntimas. De vez em quando, Walter entregava o telefone a Laura para que ela mesma pudesse falar com o policial. Ele dizia que se ela quisesse manter o emprego, precisaria cooperar. Por diversas vezes, Donna Summers e Kim Dockery entravam no escritório. Walter avisava o policial sempre que podia ouvi-las voltando, que por sua vez dizia a Walter para que parasse o que estava fazendo. Walter cobria Laura com um avental e a mandava ficar quieta. Laura não contou a Donna sobre o que estavam forçando-a a fazer, mas cada vez que a via, implorava para ser dispensada. Às 6h50 da tarde, Laura já havia completado quase 1 hora no escritório com Walter. As demandas do policial Scott estavam se tornando cada vez mais angustiantes. Walter recebeu ordens de espancá-la como punição, por ela não ter chamado o policial de senhor e continuado a fazer perguntas. Ainda sentado, Walter fez Laura deitar de bruços sobre as coxas dele, enquanto batia em suas nádegas com força por quase 10 minutos, deixando grandes hematomas em sua pele. Durante a surra, Laura implorou a Walter para que ele parasse. Ela disse que as ordens eram ridículas. Seus apelos faziam apenas com que Walter batesse nela com mais violência. A surra terminou por volta das 7 da noite. Alguns minutos depois, Donna Summers voltou ao escritório. Walter estava sentado e Laura estava de pé e de costas, no canto mais próximo ao computador, coberta apenas pelo avental. Quando Donna se aproximou para pegar alguma coisa, Laura implorou em voz baixa, dizendo: "Por favor, me tire daqui, Donna. Por favor, por favor. Eu não fiz nada de errado. Por favor, acredite em mim." Ela pediu a Donna que chamasse a polícia diretamente, mas foi informada que eles já estavam esperando a chegada de um policial. Donna então deixou o escritório. Mais uma vez, Walter e Laura ficaram sozinhos. O policial Scott então retomou suas instruções. Ele pediu para que Walter colocasse Laura no colo e lhe desse um beijo, para que ele conseguisse sentir o cheiro de qualquer coisa em seu hálito. Laura ficou paralisada e sentiu como se sua alma tivesse abandonado o corpo. Pouco antes das 7h30 da noite, o policial Scott exigiu que Laura tirasse as calças de Walter e fizesse sexo oral nele. Ela chorou e implorou ao seu captor, dizendo: "Não, eu não fiz nada de errado. Isto é ridículo." Walter ameaçou bater nela novamente se ela não fizesse o que o policial Scott ordenava. Consequentemente, Laura foi abusada sexualmente mais uma vez. 10 minutos depois, às 7h52 da noite, Donna voltou ao escritório para buscar alguns vale-brindes. Laura estava novamente encolhida no canto e Walter desta vez estava de pé. Seguindo as instruções do oficial Scott, ele devolveu o telefone a Donna. Walter então saiu do restaurante, entrou em seu carro
e dirigiu poucos quarteirões até sua casa. Ao chegar, ele ligou para um amigo e disse: "Eu fiz uma merda muito grande." Enquanto isso, Donna Summers estava seguindo as ordens do policial Scott para encontrar alguém que pudesse substituir Walter. Ela escolheu o funcionário Thomas Sims, de 58 anos. Ele não estava escalado para trabalhar naquele dia, mas tinha acabado de passar no restaurante para tomar um café. Donna pediu para Thomas acompanhá-la até o escritório. Laura Fletcher estava lá, tentando esconder seu corpo nu com um pequeno avental. Chocado, Thomas pegou o telefone e Donna o deixou sozinho com Laura. O policial Scott então ordenou que Thomas removesse o avental de Laura e descrevesse seu corpo. Ele também perguntou repetidamente o que ela estava fazendo com as mãos. Thomas se recusou a obedecer e saiu do escritório à procura de Donna. Ao encontrá-la, contou tudo o que um interlocutor estava pedindo para ele fazer e declarou que algo não estava certo. Thomas exigiu que devolvessem as roupas de Laura e que chamassem a polícia. Atordoada com o que Thomas disse, Donna ligou para a gerente-geral Lisa Siddons. O policial Scott havia alegado que Lisa estava noutra linha durante a chamada. Lisa Siddons estava dormindo quando o telefone tocou. Donna estava na linha perguntando algo que Lisa desconhecia e começou a ficar perturbada, implorando por perdão. Confusa e preocupada, a gerente-geral se dirigiu até o restaurante. Assim que Donna percebeu que estava sendo enganada, o suposto policial desligou. O pesadelo de Laura Fletcher já havia durado quase 3 horas. Tremendo de frio e em choque, ela perguntou se ainda precisaria trabalhar no dia seguinte. A gerente Kim Dockery disse a Laura que ela poderia tirar o tempo que precisasse. Laura então pegou sua roupa de volta e foi autorizada a se vestir. Enquanto isso, Lisa Siddons e alguns outros funcionários do restaurante chegaram ao local. Em pânico, os funcionários do McDonald's se reuniram no escritório. Depois de discutirem um assunto, resolveram chamar a polícia somente por volta das 9 da noite. A delegacia de polícia de Mount Washington ficava a apenas 400 metros de distância, e os policiais chegaram em 5 minutos. Em 2004, Mount Washington tinha uma população de aproximadamente 8.500 habitantes. Consequentemente, o departamento de polícia era pequeno e tinha apenas 16 policiais na equipe. Bud Stump era o único detetive deste departamento. Ele havia iniciado no cargo poucas semanas antes de receber o telefonema de Lisa Siddons. Ele foi o primeiro entre os policiais a chegar ao local e ouviu incrédulo o que tinha acabado de acontecer. A câmera de segurança do escritório capturou toda a cena. As imagens enfureceram o detetive Stump. Ele suspeitou que o trote havia sido feito de um telefone público próximo ao McDonald's, de modo que o causador do trote pudesse estar observando todo o desenrolar da história. No dia seguinte, o chefe da polícia de Mount Washington decidiu digitar no Google as seguintes palavras: Revista íntima McDonald's. E para surpresa dele e do detetive Stump, a pesquisa retornou com centenas de resultados. Eles descobriram que trotes semelhantes haviam sido realizados por todo o país. Em todos os incidentes, um homem ligava alegando ser um policial ou outra autoridade, e a seguir, pedia a um gerente da loja para ajudar na investigação. Seus pedidos sempre envolviam ordenar que uma revista íntima fosse realizada em uma jovem, geralmente uma adolescente. A maioria das ligações eram feitas para restaurantes fast food, mas supermercados também receberam algumas chamadas. A pessoa que ligava focava nas pequenas cidades do interior. Ele estava ativo há 12 anos, iniciando os primeiros trotes em 1992. Houve um aumento repentino de relatos no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. O incidente em Mount Washington não foi o primeiro onde uma loja do Kentucky havia sido alvo. Em 30 de novembro do ano 2000, uma gerente de um McDonald's em Lakefield recebeu uma ligação de um homem que afirmava ser um policial. Esse homem dizia suspeitar que um dos clientes do restaurante fosse um abusador sexual e convenceu a gerente a tirar a própria roupa, na tentativa de atrair o suspeito para cometer o abuso.
Ele assegurou que policiais disfarçados estavam monitorando a situação e iriam protegê-la antes que um abuso pudesse realmente acontecer. No final dos anos 2000, mais de uma dúzia dessas ligações fraudulentas haviam sido relatadas, e até o fim de 2003, esse número havia aumentado para quase 60. Os departamentos de polícia tinham dificuldade em determinar em qual crime essa situação se encaixava, e também em como identificar o responsável. Portanto, muitas vezes os trotes telefônicos acabavam sendo registrados na categoria, entre aspas, outros. Com o passar do tempo, as exigências do interlocutor se tornaram cada vez mais agressivas. Em fevereiro de 2003, o suspeito ligou para um McDonald's em Hinesville, estado da Geórgia. Novamente fingindo ser um policial, ele ordenou que a gerente do restaurante revistasse uma funcionária no banheiro feminino. O suposto policial convenceu a gerente a trazer um funcionário do sexo masculino para que ele fizesse uma busca nas partes íntimas da vítima. Até 2004, 70 trotes como esse foram relatados em 32 estados americanos. Em fevereiro, 4 filiais do restaurante Wendy's localizados em bairros ao redor de Boston haviam sido alvos de trotes. Os investigadores inicialmente acreditavam que se tratava de um incidente local, mas após investigarem, descobriram a real extensão do problema. Uma força-tarefa liderada pelo detetive Victor Flaherty foi então estabelecida para investigar esses crimes. Poucas semanas antes de Laura Fletcher ter sido abusada, uma adolescente de 17 anos, cliente de um Taco Bell no condado de Maricopa, Arizona, foi revistada por um gerente que falava ao telefone com um suposto policial. Assim como Laura, a menina foi obrigada a fazer polichinelos e passar por uma busca em suas partes íntimas. O xerife do condado de Maricopa deu uma entrevista para a emissora de TV CNN, alertando o público sobre esta situação que ocorria a nível nacional. No momento em que Laura Fletcher foi abusada, pelo menos 17 gerentes do McDonald's já haviam sido enganados em trotes telefônicos como estes. Como resultado, mais de uma dúzia de funcionários foram acusados de vários crimes, mas o autor permanecia sendo um mistério. Aqueles que atenderam as ligações o descreveram como um homem calmo e autoritário. Suas conversas eram cheias de jargões policiais, o que denotava autenticidade. Frequentemente, ele sabia os nomes dos gerentes e dos policiais locais, e os usava para passar mais confiança. Alguns gerentes obedeciam às ordens com entusiasmo, mas outros choravam ao executá-las. Um indivíduo que agrediu um funcionário por ordem do suspeito declarou mais tarde, abre aspas, "Eu não queria fazer isso, mas era como se ele estivesse me observando." Fecha aspas. Ao saber de todo o tormento causado pelo golpista, o detetive Bud Stump estabeleceu que identificar e capturar o criminoso seria sua prioridade. Depois que o infrator encerrou a ligação que havia feito para o McDonald's em Mount Washington, um funcionário teve a ideia de discar estrela 69. Esta função permite que uma chamada feita para um telefone fixo retorne para quem ligou. O funcionário anotou o número, mas era um cartão pré-pago, cujo usuário não havia sido registrado. Apesar disso, o detetive Stump conseguiu determinar que um cartão da AT&T havia sido utilizado para fazer a ligação. Outros departamentos de polícia já haviam descoberto isso, mas não conseguiram evoluir com as investigações. O detetive Stump conseguiu rastrear o uso do cartão. Ele foi utilizado em um telefone público localizado em um supermercado na cidade do Panamá, uma cidade costeira na Flórida, a quase 1.000 quilômetros de distância de Mount Washington. Depois de ligar diretamente para a operadora, o detetive Stump descobriu que a rede Walmart era a maior vendedora de seus cartões telefônicos na cidade do Panamá. Havia 3 lojas da rede na cidade. O detetive entrou em contato com a polícia da cidade do Panamá, que o colocou na linha com o detetive Victor Flaherty, o líder da força-tarefa que investigava o criminoso. O detetive já havia linkado os trotes de Massachusetts a um cartão telefônico pré-pago da AT&T, vendido em um Walmart na cidade do Panamá. Ele conseguiu até mesmo identificar a loja específica em que o cartão havia sido comprado. No entanto, a loja só tinha câmeras de segurança cobrindo as entradas e saídas.
Como não havia vigilância em torno dos caixas, não foi possível obter imagens do comprador do cartão. Mesmo assim, o detetive Flaherty arquivou dados sobre os indivíduos filmados entrando na loja no horário em que o cartão foi vendido. Os detetives Stump e Flaherty uniram forças para tentar descobrir quando e onde o cartão telefônico usado no caso do McDonald's em Mount Washington havia sido comprado. Os detetives descobriram o número único de identificação e conseguiram determinar que o cartão havia sido vendido por outra loja do Walmart em 9 de abril, exatamente às 3:02 da tarde, menos de 2 horas antes do abuso a Laura Fletcher ser iniciado. O cartão foi comprado em dinheiro e o comprador não deixou nenhum rastro. Porém, este Walmart em particular tinha câmeras de segurança filmando os caixas. Imagens tiradas no momento exato em que o cartão foi vendido revelou que o comprador era um homem caucasiano com idade entre 35 e 40 anos. Ele usava óculos e tinha cabelos escuros penteados para trás. Ele usava uma calça com uma listra azul na lateral e uma jaqueta preta com pequenas estampas brancas. O detetive o reconheceu como sendo uma das pessoas em seus arquivos. Ele já havia notado o suspeito entrando no outro Walmart na cidade do Panamá, na hora em que o cartão telefônico usado nos golpes de Massachusetts foi comprado. Em 28 de junho, o detetive Flaherty chegou à cidade do Panamá para falar com os detetives locais. Ao assistirem às imagens, eles reconheceram imediatamente as roupas que o suspeito usava. Ele usava o uniforme dos agentes carcerários da Bay Correctional Facility, uma prisão privada na área. O detetive Flaherty se dirigiu até lá e o diretor identificou o suspeito do Walmart como sendo David Stewart, de 38 anos. Ele era um agente que trabalhava em turnos alternados há 11 meses. Stewart era casado e tinha 5 filhos. Ele já havia trabalhado como motorista de caminhão e segurança de shopping, e também já havia se oferecido para trabalhar como auxiliar no gabinete do xerife. O detetive Flaherty foi até a casa de Stewart e, depois de se apresentar, perguntou: "Por que um sargento de Massachusetts viria aqui para falar com você?" Stewart respondeu que não fazia ideia. O detetive então perguntou se ele já havia comprado um cartão telefônico. Naquele momento, Stewart começou a tremer e suar. Ele afrouxou a gravata e perguntou se alguém havia se machucado. O detetive disse ter certeza de que a situação causaria profundos traumas psicológicos. Stewart então comentou: "Amém, acabou." Dessa vez não tem falsete e nem camarão. Estamos juntas pra anunciar o novo hit do verão. É Cheetos Crunch E veio trazer barulho nesse verão. Estou aqui com a minha amiga. é a Melody e a Laurinha. Pode parecer incrível. Porque Cheetos Crunch é irritantemente irresistível. Olha o Cheetos Crunch! Apesar de expressar um estranho alívio por tudo ter acabado, Stewart afirmou que não sabia nada sobre os trotes e negou que tivesse comprado um cartão telefônico. Ele contratou imediatamente um advogado e reservou-se o direito de permanecer calado. Os investigadores de Massachusetts não tinham certeza do que acusá-lo, e a polícia da cidade do Panamá não estava familiarizada com os crimes atribuídos a ele. Após conseguirem um mandado de busca, os policiais entraram na estrada de terra que levava ao motorhome de Stewart, que ficava a 30 quilômetros ao norte da cidade do Panamá. Dentro do trailer, eles encontraram várias armas e coldres. Centenas de revistas jurídicas estavam espalhadas e também havia dezenas de currículos enviados para departamentos de polícia. Um único cartão telefônico pré-pago foi encontrado. Não era o que havia sido utilizado nas ligações para o McDonald's de Mount Washington, mas estava conectado a outros 9 trotes feitos durante o verão de 2003. Os alvos dessas chamadas incluíam os restaurantes Wendy's em Idaho e Burger King, em Oklahoma. A primeira acusação contra David Stewart foi feita pela polícia de Mount Washington, alegando que ele induzia a prática de sodomia. Ele foi preso e extraditado para o Kentucky.
Ele também foi acusado de se passar por um policial, bem como de crimes de abuso sexual e cárcere privado. Stewart se declarou inocente e foi libertado sob fiança de $100 mil. Seu julgamento estava programado para ocorrer no final daquele ano. Os outros indivíduos envolvidos no abuso de Laura Fletcher tiveram desfechos diferentes. Walter Nix foi acusado de sodomia e agressão. Ele afirmou que também era uma vítima, pois realmente acreditava que estava seguindo as ordens de um policial, mesmo quando essas ordens se tornaram violentas e sexuais. Ao ver as imagens da câmera de segurança, sua noiva, Donna Summers, imediatamente terminou o relacionamento. Donna, por sua vez, perdeu o cargo de gerente no McDonald's e pouco tempo depois foi demitida. Seus patrões citaram que, ao levar um não funcionário para dentro do escritório, ela violou as normativas da empresa. Donna também foi acusada de cometer cárcere privado. Kim Dockery, a outra gerente de plantão naquela noite, foi transferida para outra filial da rede. Laura Fletcher nunca mais voltou a trabalhar no McDonald's. O ocorrido a deixou sofrendo de ataques de pânico, insônia, ansiedade e depressão. Ela vivia aterrorizada por pesadelos de um homem que a atacava. Laura concluiu o ensino médio um mês após o ataque, mas estava muito traumatizada para se matricular na Universidade de Louisville, como havia planejado. Em um documento judicial protocolado naquele ano, ela declarou, abre aspas, "Não posso confiar em ninguém. Eu afasto as pessoas da minha vida, pois não quero que elas saibam o que aconteceu." Fecha aspas. Laura Fletcher entrou com um processo civil contra o McDonald's, alegando que a empresa não havia alertado os funcionários sobre o golpe que tinha como alvo os estabelecimentos de fast food. Em resposta, o McDonald's declarou que a própria Laura era parcialmente culpada pelo que sofreu. A empresa afirmou que ela deveria ter percebido que o interlocutor não era um policial de verdade. Essa reação deixou Laura angustiada e desempenhou um papel importante para que ela fizesse um acordo judicial com Walter Nix. Laura desejava uma retratação e também que fosse livrada da culpa parcial da qual foi acusada. Walter Nix pegaria no máximo 20 anos de prisão pelas acusações de sodomia e agressão. As penas foram reduzidas para uma acusação de cárcere privado e por má conduta sexual. Em outubro de 2005, a Justiça anunciou que Walter receberia liberdade condicional, apesar de anteriormente terem decidido que ele cumpriria a pena de 1 ano em regime fechado. O promotor disse que concordou com a liberdade condicional pelo fato de Walter não ter antecedentes criminais e que a narrativa de ter sido enganado por um fraudador experiente provavelmente seria convincente para o júri. No entanto, ele relatou que era difícil de imaginar que alguém pudesse acreditar que a polícia daria ordens para a prática de um ato sexual durante uma investigação, afirmando: "Devia haver um ponto em que ele percebeu que aquilo não estava certo." Walter entrou com um Alford Plea, um apelo que o permitia afirmar sua inocência, mesmo reconhecendo que havia provas suficientes para condená-lo. Quando Laura descobriu que esse acordo permitia que Walter negasse tecnicamente qualquer delito, sem poder ser registrado como agressor sexual, ela se sentiu mais uma vez angustiada. Em 2 de novembro de 2005, a advogada de Walter argumentou no tribunal que seu apelo deveria ser ouvido. Ela citou o remorso e o QI baixo de seu cliente, afirmando, abre aspas, "Ele se sente terrivelmente envergonhado. Ele machucou sua família, a si mesmo e a Laura." Fecha aspas. Walter pediu desculpas publicamente à vítima, dizendo: "Não tinha intenção de machucar ninguém." No entanto, o juiz Tom Waller rejeitou o apelo. Ele viu as imagens do abuso e ficou profundamente estarrecido com o que havia ocorrido. Ele marcou a data do julgamento para o mês seguinte. Mais ou menos na mesma época em que o processo judicial de Walter estava em andamento, Laura concordou em falar sobre o ocorrido com o programa Prime Time, no canal ABC. Ela explicou que confiava em Donna Summers e acreditava que o papel dela como gerente era cuidar da equipe.
Laura chorou ao descrever como se sentiu durante a revista, afirmando: "Eu estava com medo. Eu não sabia o que pensar. Não sabia o que fazer. Eu estava petrificada." Ela disse que queria desesperadamente fugir do escritório, mas não suportaria a humilhação adicional de ter que correr nua pelo restaurante lotado. Os pais de Laura a ensinaram a ser obediente e não discutir, e isso tornava difícil para ela questionar as ordens de um adulto mais velho. O programa incluiu comentários de um psicólogo clínico que confirmou que a descrição de Laura de se sentir como se tivesse deixado o próprio corpo durante o ataque era comum entre sobreviventes de abuso sexual. Donna Summers também concordou em participar do programa. Assim como seu ex-noivo, Donna havia acreditado com firmeza que a pessoa ao telefone era um policial. Ao longo da entrevista, a versão de Donna sobre o ocorrido contradizia diretamente as imagens mostradas pelas câmeras de segurança. Ela disse que Laura não chorou nem implorou para que a revista parasse, mas as evidências do vídeo mostravam Laura soluçando de tanto chorar. Quando questionada sobre o motivo de ter deixado uma adolescente nua, sozinha com seu noivo, Donna afirmou repetidamente que Laura sempre esteve coberta pelo avental. Porém, o entrevistador ressaltou que o avental usado por Laura só era capaz de cobrir parcialmente o seu corpo. Donna negou ter visto Laura sem avental, enquanto era monitorada por Walter. O entrevistador tentou mostrar a Donna uma parte do vídeo em que ela entrou no escritório enquanto Laura estava completamente nua. O advogado de Donna interrompeu nos bastidores para evitar que sua cliente pudesse dar uma explicação. A data do julgamento de Walter Nix foi adiada para que pudessem submetê-lo a uma avaliação de saúde mental. Em fevereiro de 2006, Walter se declarou culpado das acusações de abuso sexual, má conduta sexual e cárcere privado, em troca de uma pena de 5 anos de prisão. Quando questionada sobre o acordo, Laura afirmou que achava justo. Esse novo acordo exigia que Walter cumprisse pena, fosse registrado como agressor sexual e testemunhasse no julgamento pendente do suposto golpista, David Stewart. 3 semanas depois, Donna Summers também entrou com um Alford Plea, contra a acusação de cárcere privado. Ela pensou inicialmente em se declarar inocente, mas chegaram a um acordo para que Laura não precisasse ser testemunha nesse julgamento. Donna foi condenada a 1 ano em liberdade condicional. O promotor argumentou a favor de Donna ser mandada para a prisão, afirmando: "Não importa se ela pensasse que estava lidando com a polícia ou não. Mesmo se o presidente dos Estados Unidos dissesse para ela tirar as roupas daquela moça, ainda assim não seria desculpa para ter feito isso." No entanto, a clemência foi concedida depois que Laura disse acreditar que sua ex-gerente havia sido genuinamente enganada, sendo também vítima do crime. Donna deixou o tribunal em lágrimas e disse à mídia que nunca teria detido e despido Laura se o McDonald's a tivesse alertado sobre os outros trotes telefônicos. Em 24 de outubro de 2006, 2 anos e meio após o crime contra Laura Fletcher, começou o julgamento de David Stewart, no Tribunal do Condado de Bullitt. O atraso no processo judicial foi proposital, para que as acusações contra Walter e Donna fossem julgadas primeiro, a fim de permitir que eles pudessem atuar como testemunhas contra Stewart. Em seu discurso de abertura, a promotoria advertiu o júri que eles ouviriam um testemunho tão bizarro que seria difícil de acreditar. No entanto, garantiram a eles que os registros telefônicos e as imagens das câmeras de vigilância provariam que o réu era culpado. O advogado de Stewart insistiu que as alegações eram falsas e que não havia evidências para apoiá-las. Ele alegou que a polícia só acusava seu cliente porque eles estavam desesperados para apresentar um culpado. Walter disse ao tribunal que após minutos de conversa com o suposto oficial Scott, ele sentia como se o suspeito conseguisse dominar a sua mente. Walter se descreveu como um homem tranquilo e solícito para acatar ordens de autoridades. Ele disse ter apenas repassado as ordens a Laura, explicando como as transmitia em nome do policial Scott.
Ao ser interrogado pelo advogado de Stewart, Walter foi questionado se ele finalmente percebeu que as coisas que estava fazendo não tinham nada a ver com uma investigação policial. Walter insistiu que ele simplesmente fez o que o interlocutor, que ele descreveu como manipulador, instruiu. Donna Summers também testemunhou. Ela alegou que havia falado com 3 pessoas diferentes ao telefone, sendo o policial Scott a principal delas. Ela dizia que ao fundo conseguia ouvir inclusive barulhos dos rádios da polícia e afirmava que o oficial Scott sabia os nomes de vários funcionários e também o nome de um cliente no restaurante. O suspeito alegava que a gerente da loja, Lisa Siddons, estava com ele em outra linha. Donna até achou que a voz de Lisa estava ao fundo naquela ligação. Durante o interrogatório, Donna foi questionada se ela achava que a ligação poderia ter sido feita através de um telefone público ao ar livre, como a acusação alegava. Ela respondeu que era impossível. O detetive Bud Stump foi questionado sobre como o golpista poderia saber os nomes dos funcionários e clientes, ou se apresentar como 3 indivíduos diferentes. Ele respondeu que não sabia, pois os investigadores nunca foram capazes de verificar essas afirmações. Laura Fletcher, agora com 20 anos, foi testemunha no segundo dia do julgamento. Donna havia alegado que deu a Laura a opção de ser revistada no restaurante ou ser levada até a polícia, e que Laura optou por ficar no McDonald's. Laura negou, dizendo que havia implorado para ser levada para a delegacia, na esperança de que o assunto pudesse ser resolvido lá. Quando o promotor perguntou por que ela não havia tentado sair do escritório, Laura disse que ela não se sentia capaz, pois estava nua e temia que Walter pudesse machucá-la. Além disso, ela dependia do emprego para sustentar a família e tinha medo de perdê-lo. Como seu pai era um veterano da Força Aérea, ele havia educado-a para agir com respeito às ordens. Laura disse que implorou a Donna para ajudá-la por várias vezes, mas foi ignorada. Ao relatar detalhes do que sofreu ao tribunal, Laura notou que o trauma havia deixado lacunas em sua memória. O detetive Victor Flaherty disse ao tribunal que Stewart havia deixado um enigma durante seu interrogatório inicial, quando disse, entre aspas, "Amém, acabou." O advogado de Stewart insistiu que o comentário havia sido feito no final do interrogatório e foi uma expressão de alívio por tudo ter chegado ao fim. A defesa deixou algumas dúvidas no ar, apontando que ninguém tinha visto Stewart por 3 horas no telefone público, de onde partiu a ligação para o McDonald's. Eles também apontaram que, embora um cartão telefônico vinculado a vários trotes tenha sido encontrado na casa de Stewart, esse não era o cartão utilizado no trote para o McDonald's de Mount Washington. Thomas Sims, o funcionário que pôs fim à angústia de Laura, testemunhou que ela havia falado que receberia uma grande recompensa por tudo o que havia passado. Thomas admitiu que nunca contou à polícia sobre este comentário e apenas o repetiu para os executivos do McDonald's, que o entrevistaram mais tarde. A equipe jurídica de Stewart usou esse testemunho para criar uma teoria em que Laura havia orquestrado o ataque como uma farsa para obter uma grande quantia em dinheiro. O advogado de Laura disse à mídia que a acusação de que sua cliente estava envolvida em seu próprio abuso foi, abre aspas, uma sugestão ridícula e desesperada, fecha aspas. Em seu argumento final, o advogado de Stewart disse ao júri que seu cliente não era nada mais do que um alvo para a polícia, declarando, abre aspas, eles chegaram a uma conclusão. Em seguida, procuraram fatos para apoiá-la, fecha aspas. Na terça-feira, 31 de outubro, o júri formado por 6 homens e 6 mulheres se retirou para chegar a um veredito e voltou ao tribunal menos de 2 horas depois. David Stewart fechou os olhos e abaixou a cabeça, enquanto o júri o absolveu de todas as acusações. Ao receber a permissão para deixar o tribunal, Stewart saiu em silêncio com sua família, recusando-se a falar com a imprensa que o aguardava. O advogado de Stewart comemorou a absolvição e disse aos jornalistas que era o resultado da falta de provas por parte da acusação. Mas o promotor Mike Mann disse ter certeza de que a polícia havia encontrado o verdadeiro criminoso, ressaltando que os trotes desse tipo se encerraram após a prisão de Stewart, 2 anos e meio antes.
As polícias de outros estados aguardavam o resultado do julgamento de Stewart. Pelos trotes ocorridos anteriormente, o suspeito somente poderia ser acusado de cometer contravenção. Caso enquadrado nesta categoria, a extradição dele para outro estado não seria permitida. Depois que o júri do Kentucky considerou Stewart inocente, não houve mais acusações contra ele em nenhum dos outros 70 casos semelhantes nos Estados Unidos. A ação que Laura Fletcher moveu contra o McDonald's requeria mais de 200 milhões de dólares em danos, enquanto a empresa estava avaliada em 59 bilhões de dólares na época. Ela processava a empresa por agressão, assédio sexual e falta de treinamento. Seus advogados alegaram que o McDonald's falhou em proteger Laura ao não alertar os funcionários sobre os trotes em andamento. A empresa estava ciente do problema há pelo menos 2 anos antes desse ocorrido. Pelo menos 30 outros trotes para McDonald's em todo o país envolviam mulheres jovens sendo forçadas a se despir na frente de outras pessoas. 12 desses incidentes resultaram em ações judiciais contra a empresa em 4 estados diferentes. Acordos foram celebrados em todos esses casos. Laura foi a primeira a ir a julgamento. Além do McDonald's, o processo de Laura citou os gerentes Donna Summers e Kim Dockery, bem como David Stewart. Stewart respondeu com uma carta cujo trecho dizia, abre aspas, recebi sua intimação, mas não sou de forma alguma responsável. Me sinto mal por sua perda, porque também sou uma vítima. Perdi meu emprego, minha casa e meu carro. Tudo por algo que eu não fiz. Fecha aspas. Donna Summers também entrou com uma queixa contra o McDonald's, requerendo 50 milhões de dólares. Ela alegou que a empresa não havia alertado o gerente sobre os trotes. Seu caso iria caminhar em paralelo ao caso de Laura. Em resposta, o McDonald's afirmou que Laura foi vítima de uma fraude maliciosa feita por indivíduos que não representavam a filosofia do McDonald's. A empresa culpou Donna Summers e Walter Nix pelo incidente, assim como também culpou a própria Laura. O McDonald's insistiu que os 3 deveriam ter percebido que a ligação era uma farsa. Além disso, afirmava que as revistas corporais eram contra a política da empresa desde 2001, e Donna deveria saber disso, pois estava contido nos manuais. O julgamento começou no Tribunal de Bullitt em 10 de setembro de 2007, após um longo período de pesquisa em que 57 depoimentos foram obtidos de mais de 40 testemunhas. O McDonald's reteve 16 caixas, com evidências relacionadas a fraudes cometidas anteriormente a dos atuais requerentes, alegando que, se as entregasse, violaria o sigilo das investigações. Porém, um juiz obrigou a empresa a entregar todo o material na noite anterior ao início do julgamento. O caso havia recebido atenção nacional e, consequentemente, era difícil encontrar jurados que não estivessem familiarizados com as informações. Dos 110 jurados em potencial, menos de 10% nunca tinham ouvido falar sobre o caso. O grupo de jurados foi reduzido para 15, incluindo 3 suplentes. A primeira testemunha dos requerentes foi um gerente de segurança do McDonald's, que testemunhou, através de um vídeo, que a empresa já havia recebido outros trotes entre 1994 e 2004. Afirmou também que a empresa percebeu que havia um problema em 2001, desde que algumas franquias começaram a relatar os incidentes. Um advogado do McDonald's reconheceu que a empresa não havia informado sobre os trotes aos funcionários de forma adequada, dizendo que não queria desencorajá-los a cooperar com legítimos policiais. O perito especialista Barry Collins, que era psicólogo da Universidade da Califórnia, disse ao tribunal que todas as ligações foram provavelmente feitas por um único suspeito, pois todas compartilhavam um método e assinatura idênticos. Ele disse que o suspeito era alguém que, abre aspas, gostava de estar no controle e arruinava a vida das pessoas, e obtinha algum prazer sexual com suas façanhas, fecha aspas. Barry explicou que os gerentes que caíram nos trotes foram conquistados gradualmente. O interlocutor distribuía elogios para encorajar os gerentes e garantir a eles que estavam fazendo a coisa certa.
seus pedidos habituais lentamente evoluíram para demandas mais ofensivas. Collis testemunhou que se o McDonald's tivesse levado a sério a ideia de acabar com estes incidentes, poderiam ter ido adiante, pois tinham programas de treinamento intensivos estabelecidos em uma série de outros assuntos. Um psiquiatra que examinou Laura testemunhou que ela iria sofrer de transtorno de estresse pós-traumático pelo resto da vida. Laura também tinha medo de estranhos e dificuldade de se abrir com as pessoas. Na quinta-feira, 20 de setembro, ela deu início a um testemunho que durou 6 horas e começou a chorar ao falar sobre o impacto que o abuso ainda causava em sua vida, incluindo a luta para esconder de familiares e amigos a dor, vergonha e humilhação que havia sofrido. Quando questionada sobre quem tinha responsabilidade pelo incidente, ela respondeu: o McDonald's. Quando chegou a hora de Dona Summers depor, ela chorou e admitiu que havia pensado em tirar a própria vida, devido a sentimentos contínuos de culpa. Dona disse que orava por Laura diariamente, mas reconheceu que não havia feito perguntas suficientes ao golpista quando ele ligou. Ela insistiu que o McDonald's não havia oferecido treinamento sobre o assunto ou deixado claro que as revistas corporais eram uma violação da política da empresa. Quando questionado o motivo por ter deixado seu noivo sozinho com uma adolescente nua, Dona disse que acreditava que Walter era gentil e confiava em deixar sozinha com ele até mesmo a sua própria filha. Em seu pronunciamento público, o McDonald's culpou Dona Summers pelo episódio, dizendo que se ela não tivesse violado a política da empresa ao trazer Walter para o escritório, nada disso teria acontecido. A empresa negou a afirmação de que não havia alertado suficientemente os funcionários sobre o golpista. Em 9 de abril de 2004, poucos dias antes do ataque de Laura, uma mensagem sobre os trotes foi enviada ao gerente do McDonald's em todo o país. Um dos executivos de recursos humanos da empresa testemunhou que Dona foi negligente por um longo período de tempo e constatou que ela não tinha autoridade para tirar a roupa de Laura ou convidar alguém que não fosse funcionário para entrar no escritório da empresa. Um psiquiatra e um psicólogo, que foram pagos para atuar como testemunhas especializadas em favor do McDonald's, contra-argumentaram a defesa dos requerentes, dizendo que o trauma de Laura não seria permanente. Um deles chegou a sugerir que Laura havia ficado mais forte após sofrer o abuso. A defesa do McDonald's também argumentou que Laura agora tinha uma vida feliz, um relacionamento estável e um emprego bem pago no escritório de advocacia. Lisa Siddons, gerente do McDonald's de Mount Washington, testemunhou em defesa da empresa. Ela disse que havia recebido uma mensagem de seus superiores alertando sobre o golpista, mas não a repassou aos demais gerentes, pois não achava que fosse importante, e acrescentou dizendo: qualquer pessoa idiota o suficiente para cair nessa não deveria ser um gerente do McDonald's. No interrogatório, Lisa reconheceu que a mensagem era vaga e simplesmente se referia a uma pessoa que ligava pedindo para que os funcionários fossem detidos, sem mencionar revistas íntimas. Quando questionada se ela teria tratado a mensagem com mais seriedade se soubesse que tipo de abusos o interlocutor ordenava, Lisa respondeu que sim, e caiu no choro. Lisa trabalhava para o McDonald's desde 1981, mas disse que não estava familiarizada com a política sobre proibição de revistas a funcionários e, consequentemente, não poderia ter contado aos seus subordinados sobre isso. Durante o processo, descobriu-se que nenhum funcionário havia recebido treinamento sobre esta normativa da empresa. Essa era apenas mais uma das normas listadas em um manual com mais de 1000 páginas. O julgamento foi concluído após 4 semanas. O júri, composto por 8 mulheres e 4 homens, recebeu 31 páginas de instruções e 12 possíveis vereditos a serem considerados. Depois de deliberar por 13 horas, o júri decidiu a favor do processo de Laura, atribuindo metade da culpa ao golpista e a outra metade ao McDonald's. Laura recebeu um total de $6.100.000, divididos entre $1 milhão e $100.000 em indenizações compensatórias e $5 milhões em indenizações punitivas. O júri anexou uma nota ao veredito, implorando para o McDonald's oferecer mais treinamento sobre assédio sexual e trotes telefônicos a seus funcionários. Posteriormente, foi revelado que o júri havia demorado muito para determinar a sentença, pois não havia chegado a um acordo sobre o montante que Laura deveria receber.
Um jurado queria que ela fosse indenizada em 100 milhões de dólares, enquanto o outro apenas $1. O júri também concedeu $1.100.000 a Donna Summers. Kim Dockery, a outra gerente que estava de plantão no dia em que ocorreu o abuso, foi eximida de qualquer responsabilidade. Ao ouvir o veredito, Laura começou a chorar, abraçando a mãe e os avós. Ela também abraçou Donna Summers, e ambas expressavam a felicidade uma pela outra. Laura disse posteriormente à imprensa que planejava usar o dinheiro para estudar direito, pois seus planos originais de ir para a faculdade haviam sido prejudicados devido ao abuso sofrido. Seu advogado descreveu o veredito como uma rejeição completa da alegação do McDonald's. A empresa afirmava que não tinha nenhuma responsabilidade pelo ocorrido com Laura ou outros funcionários que haviam sido vítimas deste tipo de golpe. Donna Summers disse à imprensa, abre aspas, nunca foi sobre o dinheiro. Era sobre divulgar a verdade do que o McDonald's sabia o tempo todo o que estava acontecendo. Foi uma completa absolvição. Fecha aspas. O McDonald's declarou que ainda estava considerando se iria recorrer sobre o resultado. A empresa citou, abre aspas, como afirmamos anteriormente, este golpe malicioso foi perpetrado por indivíduos que não representam nossa marca. O que aconteceu com Laura Fletcher foi errado, e nunca deveria acontecer com ninguém. Fecha aspas. O McDonald's logo entrou com um recurso. Mais de 2 anos depois, o Tribunal de Apelações de Kentucky decidiu que iria manter a decisão do júri. Um painel de 3 juízes concluiu que o departamento jurídico do McDonald's estava totalmente ciente que havia um golpista, mas tomou uma decisão consciente de não treinar ou avisar os funcionários ou gerentes sobre os trotes. Apesar de manter a decisão, os juízes consideraram que a indenização atribuída a Donna Summers pelo júri foi excessiva. O valor então foi reduzido de $1.100.000 para $500.000. O McDonald's também foi condenado a pagar mais de $2.400.000 em honorários advocatícios de Laura. Laura, que já havia se tornado mãe, não compareceu pessoalmente ao julgamento. Em vez disso, um de seus advogados, representando-a perante a mídia, declarou que ela estava emocionada ao saber do veredito. O McDonald's então decidiu apelar para a Suprema Corte de Kentucky. Em 2010, enquanto esta petição ainda estava pendente, Laura fez um acordo com a empresa por um valor não revelado e o McDonald's retirou o segundo recurso. O caso atraiu comparações com um experimento famoso conduzido no início dos anos 60 pelo psicólogo da Universidade de Yale, Stanley Milgram. No experimento, o professor Milgram disse aos participantes que estava realizando uma pesquisa sobre o aprendizado. O que ele estava realmente estudando era a disposição das pessoas em obedecer à autoridade. Ele solicitou aos participantes que administrassem choques elétricos em outros indivíduos, aumentando a voltagem a cada pergunta que estes respondiam de forma incorreta. Os indivíduos que receberam os choques eram, na verdade, atores que não sofreram nenhum dano. O experimento descobriu que a maioria dos participantes estava disposta a administrar os choques elétricos, mesmo que se sentissem extremamente aterrorizados por ter que fazer isso. Em 1971, Philip Zimbardo, professor da Universidade de Stanford, realizou um estudo semelhante, que ficou conhecido como Stanford Prison Experiment. Os participantes, todos estudantes universitários, foram divididos em 2 grupos, o de presidiários e o de guardas prisionais. O objetivo do professor Zimbardo era investigar os efeitos psicológicos da percepção do poder. Os estudantes rapidamente abraçaram seus papéis, e os guardas logo se tornaram autoritários e extremamente abusivos em relação aos internos. O experimento foi encerrado após apenas 6 dias. O professor Zimbardo foi posteriormente contratado como consultor por uma rede de fast food que foi alvo do golpista. Zimbardo suspeitou que o suspeito havia lido sobre o trabalho de Milgram e o descreveu como muito hábil em psicologia humana. Desde meados de 2004, não houve mais relatos de um suposto policial ligando para restaurantes de fast food, exigindo que fossem feitas revistas corporais em funcionários.